Então, boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma reunião magna, né? No nosso 35º ano, reunião de 1474. E hoje, mais uma vez, vamos contar com a presença do Dr. Vitor Vale, né? Cardiologista intervencionista e coordenador do serviço da hemodinâmica do Hospital São Lucas, que é um costumais palestrante da nossa reunião, né? Que sempre faz muito bem. E hoje nós vamos ter a oportunidade de vê-lo falar sobre um tema que é, sem dúvida nenhuma, interessante, né? Que é a oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo. E aí, Vitor? A tela toda sua. Obrigado, professor. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E toda aula que eu dou aqui dá muito trabalho para a gente fazer. E essa em especial porque é um tema que a gente não costuma pesquisar muito, né? Tem pouca evidência e as evidências estão crescentes. Rapidinho. Mas é um tema muito importante, certo? É um tema que a gente está vendo crescer dentro da cardiologia intervencionista. Vocês estão me escutando bem? Que agora eu já perdi todo mundo aqui. Sim, tudo ok, Vitor. Pode continuar. Só precisa colocar no modo de apresentação, tá bom? Ok. Veja se foi o modo de apresentação agora. Foi sim. Ok. Perfeito. Eu gostaria de começar, né, falando para vocês de dois casos clínicos do nosso hospital, aí do São Lucas, certo? Para a gente pensar um pouco no que fazer, nas estratégias, se chegasse esse tipo de paciente no nosso consultório, no nosso plantão, na UTI, que são casos recorrentes do nosso dia a dia. Veja, esse é um caso real, certo? É um homem de 90 anos, 85 quilos, 1,79 m, e chegou no pronto-socorro, né, entrou pela clínica médica com enterorragia maciça, hipotenso, já era o segundo episódio de sangramento digestivo do paciente, certo? Era um paciente que tinha múltiplas comorbidades, hipertenso, diabético, tinha marca-passo, doença coronariana, AVC prévio, mas sem quase nenhuma sequela, já era um renal crônico em tratamento conservador e tinha uma fibrilação atrial permanente, que era conduzida com essas medicações, incluindo o anticoagulante, né, vocês estão vendo aí o Xarelto, de 20 miligramas, além de uma série de outras medicações, certo? Então, o paciente anticoagulado para prevenção de eventos cardioembólicos pela FA, né, e que chega com enterorragia maciça, tá? Exames laboratoriais desse paciente, hemoglobina de chegada, 5,7, tá? Plaquetas normais, função renal bastante alterada, certo? E o eletro com fibrilação atrial, esse clearance aqui está errado, tá? Acho que se eu não me engano, é 28. O eletro com fibrilação atrial e sobrecarga ventricular esquerda. E aí a gente começa a pesar na balança, né, que esse paciente ele tem um elevadíssimo risco de ter um AVC pela fibrilação atrial, ou algum outro evento, uma embolia sistêmica, por exemplo, né, que ele tem um Chades-Vasque de 6 pontos, um total de 9 pontos possíveis, sendo que para ele é um total de 8, porque ele é homem, né? Um dos pontos é por ser mulher, né? Sexo feminino. Então, no total de 8, ele tem 6 pontos no Chades-Vasque, né? Um risco de AVC aí anual importante. E ele tem também um score de sangramento, que a gente utiliza o Hasbled, eu vou destrinchar mais na frente o que é isso, também acima de 3, que já é considerado um alto risco para sangramento, e como ele mesmo demonstrou aí com essa enterorragia, certo? Esse nosso paciente está com sangramento ativo, então isso pesa bastante na balança, né? Foi suspenso o Xarelto desse paciente, só que quando você suspende o Xarelto, é melhor você começar a rezar, né? Que esse paciente, em fibrilação atrial com Chades-Vasque de 6 pontos, ele tem um alto risco de fazer um evento tromboembólico, né? Mas também não tem como a gente voltar o Xarelto com segurança, tá? Se a gente não achou a causa do sangramento, ou se o sangramento tem uma causa não tratável, né, como era o caso desse paciente, com várias angiodisplasias por todo o sistema digestivo, tá? É um caso para a gente pensar, um caso que eu chamei de bomba relógio, né, para explodir a qualquer momento. E o caso clínico número 2
é um homem de 76 anos que apresentou aqui no nosso pronto-socorro uma dor súbita no membro superior esquerdo, palidez do membro, certo? Um exame físico sugestivo de oclusão arterial aguda do membro superior esquerdo, do braço esquerdo. Também um paciente com vários antecedentes, fibrilação atrial em anticoagulação com rivaroxabana, certo? Nesse paciente, no caso desse paciente, ele estava tomando um genérico, ele não estava tomando Xarelto, ele estava tomando rivaroxabana genérico, tá? Fez um ultrassom Doppler, né, do membro superior esquerdo, tinha uma oclusão arterial aguda na subclávia esquerda, tem um trombo lá na subclávia esquerda, certo? Fez um ecocardiograma transesofágico para investigar fenômenos tromboembólicos e esse eco mostrou um aumento importante do átrio esquerdo e um apêndice atrial esquerdo com imagem sugestiva de trombo, né, em um dos lobos do apêndice, certo? Muito provavelmente a fonte emboligênica, né, foi um trombo no apêndice atrial esquerdo, né, que migrou e ocluiu a subclávia esquerda. E aí também a balança nesse caso, né, pacientes com alto risco embólico, como ele provou, na vigência de anticoagulação, um risco de sangramento baixo, acho que aqui o ponto não é sangramento, mas a balança pesando bastante aqui um evento cardioembólico em vigência de anticoagulação, com baixo risco de sangramento, né? E aí, o que fazer com esse paciente? Ele já usava anticoagulantes. Como que nós vamos reduzir a chance desse paciente ter um novo evento cardioembólico se ele já estava na vigência de anticoagulação? A gente troca o anticoagulante, acrescenta aspirina, né? Tudo isso agrega mais risco. São perguntas que a gente ainda não tem uma resposta, né? Eu vou mostrar para vocês aqui hoje, né, falando do apêndice atrial esquerdo, que o apêndice é sempre um problema, né, onde quer que ele esteja. Seja o apêndice, né, ali abdominal, né, causando apendicite em todo mundo, eu mesmo já tive, uns 15 anos de idade, e o apêndice atrial esquerdo, que é uma origem frequente de embolização sistêmica. Ele não tem nenhuma função cardíaca importante, ele é um anexo, vou mostrar a anatomia dele para vocês aqui, mas os estudos mostram que a grande maioria dos trombos, vejam isso aqui, vem do apêndice atrial esquerdo. Então aqui é uma série de casos, né, de pacientes que tiveram eventos cardioembólicos, certo? Eventos embólicos, trombose, AVC, e quando foram procurar o trombo, seja através de autópsia, seja através de eco transesofágico, na grande maioria dos casos, né, quando existia trombo, né, vejo que é a minoria dos pacientes que foi identificado um trombo, mas quando existia trombo, a grande maioria estava dentro do apêndice atrial esquerdo, né, vejam aqui, comparado com o átrio esquerdo, né, a cavidade atrial esquerda, digamos assim, fora do apêndice, né. Então, assim, nesse estudo, 91% dos trombos responsáveis por embolizações sistêmicas em pacientes com fibrilação atrial não valvar eram oriundos do apêndice atrial esquerdo, certo? E tem outros estudos demonstrando a mesma coisa, tá? Aqui, vocês vejam o que é o apêndice atrial esquerdo, que é um corte feito no topo do apêndice, certo? Ele é essa estrutura aqui, é uma estrutura móvel, né? Vejam quando o indivíduo aqui desloca ele de lugar, né? Uma estrutura externa no coração, mas que tem comunicação com o átrio esquerdo, certo? Uma estrutura rica em trabéculas, ele é todo trabeculado, parece uma couve-flor aqui, né? Vejam isso, né? Mas é cheio de trabéculas, músculos pectíneos, né, que chamam. Entre esses músculos existe um tecido atrial muito friável, delgado, certo? Um papel mesmo, né? E isso incrementa algum tipo de risco para o procedimento percutâneo, como eu vou falar mais na frente. Mas dá para entender porque essa estrutura anexa, né, forma trombo. Olha para isso aqui, né, essas trabéculas, tá? É uma estrutura que tem vários formatos. Chicken wing aqui, né, asa de frango, né? E vejam aqui mostrando que o pescoço do apêndice, que é onde a gente implanta a prótese propriamente dita e faz todas as medidas, tem uma relação muito grande com o terço proximal da artéria circunflexa, que é essa aqui, ó, que é a artéria circunflexa, o pescoço do apêndice, que é essa parte mais estreita aqui do apêndice, né? Ele tem uma relação importante com a artéria circunflexa, tanto é que um dos cortes ecocardiográficos que a gente faz para fazer as medidas, para escolher o tamanho da prótese, é justamente um corte
né, que mostra a circunflexa, né, transversalmente. Então, importante relação com a circunflexa. E aqui uma vista do átrio aberto, né, o átrio esquerdo. Ele tem uma relação, ele está superior, né, à válvula mitral, e ele está geralmente no mesmo plano, ou um pouquinho inferior, né, das veias pulmonares. Aqui é a veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda. Ele tem um ósteo, né, que é geralmente uma estrutura oval, e que se abre, né, naquele apêndice que eu mostrei para vocês. Então, a anatomia do apêndice atrial esquerdo, né, a anatomia do nosso problema é essa daqui. Né, tem o ósteo do apêndice, tem o pescoço, que é uma parte mais estreita, que é onde as próteses ancoram, e tem vários lóbulos, né, pode ter um, pode ter mais, tem o ápice, tem o corpo do apêndice, tem os músculos pectíneos, né? Essa é a anatomia do apêndice atrial esquerdo, certo? E assim, por que a gente tem que pensar em ocluir esse apêndice atrial esquerdo? Aqui embaixo eu mostro 3 fotozinhas mais ou menos do que é o procedimento, né, de oclusão do apêndice atrial esquerdo. A gente entra por via venosa, veia femoral, certo? A gente vai até o átrio direito, faz a punção transeptal para adentrar o átrio esquerdo, chegamos dentro do apêndice atrial, né, e colocamos um dispositivo, tipo Amplatzer, mas é um dispositivo dedicado para o fechamento do apêndice atrial esquerdo, e esse dispositivo preenche o pescoço, o ósteo e o corpo do apêndice atrial esquerdo e não deixa, né, o contraste nem o sangue passar. Então esse apêndice ele é excluído. O que está lá dentro é sepultado lá dentro, trombosa e fica lá, certo? Então qual o racional para a gente pensar em fazer esse tipo de procedimento? O racional é como eu mostrei, né, mais de 90% dos trombos de origem cardíaca têm origem do apêndice atrial esquerdo, os pacientes com fibrilação atrial. E para isso nós precisamos identificar quem são os pacientes com alto risco de formação de trombos intracardíacos, né? A gente não vai fechar o apêndice atrial de todo mundo, assim como a gente não tira o apêndice abdominal ali de todo mundo, né? Mas a gente tem que pensar em pacientes com alto risco, né, de formação de trombos intracardíacos para pensar em indicar esse tipo de procedimento. Dentre esses pacientes, né, talvez a gente precise identificar aqueles que não podem ou que não conseguem usar anticoagulantes, tá? Já que o tratamento, né, de escolha, né, para evitar, né, para prevenir a formação de trombos seria o anticoagulante, tratamento muito mais simples, um comprimido, né, a gente talvez tenha que identificar aqueles pacientes que não se encaixam no perfil de pacientes que vão usar anticoagulantes, seja pelo custo, aderência, seja por um risco de sangramento muito alto, né, sangramentos ativos presentes, né, que levam à suspensão do anticoagulante, ou aqueles pacientes que têm eventos cardioembólicos mesmo em uso de anticoagulantes, né, aquele paciente que você quer reduzir ainda mais o risco que o anticoagulante já está reduzindo, né, mas que não está sendo suficiente para aquele paciente. Então, assim, a população estudada é a população de fibrilação atrial, tá? Quem tem fibrilação atrial tem um risco aí estimado de 5 vezes mais de AVC do que pacientes sem fibrilação atrial, certo? Então, esse paciente tem um risco de formação de trombo, ele tem uma estase sanguínea atrial e do apêndice também. A fibrilação atrial tem uma perspectiva de mais de dobrar a sua prevalência, aqui é um dado dos Estados Unidos, né, até 2050, então de 5 milhões aí para 12 milhões até 2050. Tá? 1 em cada 5 AVCs ocorre em pacientes com fibrilação atrial, né? E até, né, 47% dos pacientes com fibrilação atrial que têm um AVC vão sofrer um segundo AVC nos próximos 6 meses. Tá? Então, tanto é que o AVC pontua 2 vezes no CHA-2-VASc, né, um AVC prévio, porque agrega um risco desse paciente ter um novo evento muito maior. Como que a gente vai estratificar, né? Também não é todo paciente com fibrilação atrial que a gente vai fechar o apêndice. E como que a gente vai estratificar esse risco, né? A gente usa o CHA-2-VASc, todos os estudos com apêndice atrial esquerdo usaram o CHA-2-VASc ou CHA-2, né, que depois virou CHA-2-VASc, né? E o CHA-2-VASc engloba o C do CHA-2-VASc para a insuficiência cardíaca, seja ela clínica ou
uma disfunção do ventrículo esquerdo moderada a severa, ou cardiomiopatia hipertrófica, ganha 1 ponto. Paciente hipertenso ganha 1 ponto. Não precisa estar hipertenso, basta estar em tratamento ou ter tido o diagnóstico de hipertensão. Uma idade superior a 75 anos, 2 pontos, a idade é importante. Diabetes, 1 ponto. AVC prévio, AIT prévio, pode ter sido um ataque isquêmico transitório, ou algum tromboembolismo sistêmico prévio, esse paciente ganha 2 pontos. Doença vascular, e aí vem doença coronariana, infarto miocárdico prévio, doença vascular periférica ou placa na aorta. Esse paciente ganha 1 ponto. Uma idade um pouco menor, de 65 a 74 anos, 1 ponto, e sexo feminino 1 ponto, certo? Um total aqui possível de 9 pontos. E depois de fazer esse risco, né, de eventos cardioembólicos, a gente também vai fazer o risco de sangramento, a gente vai balancear os 2 riscos, né? E para o risco de sangramento a gente usa o Hasbled, foi desenvolvido para pacientes com FA em uso de varfarina, né? E validado para esse tipo de paciente. E o Hasbled também é um mnemônico aqui. O H é para hipertensão fora do controle, com a sistólica acima de 160 na chegada. Para função renal ou hepática anormal, 1 ponto para cada um, né, se tiver os 2. AVC prévio, seja ele isquêmico ou hemorrágico, vai 1 ponto. Histórico de sangramento, 1 ponto, ou predisposição a sangramento, uma trombocitopenia, né, uma plaqueta abaixo de 50 mil. Como foi desenvolvido para varfarina, ele leva em consideração o INR lábio, certo? Ou a inabilidade de você manter uma anticoagulação plena naquele paciente. Idosos acima de 65 anos. E o uso de drogas, e aqui não é drogas ilícitas, aqui são drogas como antiplaquetários, como anti-inflamatórios não esteroidais, que potencializam o risco de sangramento digestivo ou outro tipo de sangramento. E o uso de álcool excessivo, acima de 8 doses por semana. Entra como 1 ponto para cada também, um total também de 9 pontos. E a gente sabe que, analisando o Chades-Vasque, né, as boas práticas na prevenção de AVC nos pacientes com FA, né, são o uso dos NOACs, né, dos novos anticoagulantes orais. Dabigatrana, apixabana, rivaroxabana. Enfim, os NOACs são os mais indicados, né, na prevenção do risco de AVC e de eventos cardioembólicos nos pacientes com FA, sendo classe 2A para os pacientes que têm um Chades-Vasque de 1 a 2, aqui se for homem, né, maior ou igual a 1, de 1 a 2 seria classe 2A, e para aqueles que têm um Chades-Vasque de 2 ou mais, ele já seria classe 1A, tá certo? Porém, essa boa prática, né, essa terapêutica aí, talvez, né, dita como padrão ouro, é a mais indicada, mas na prática não é o que acontece, certo? Os dados mostram que a maioria dos pacientes que deveriam ser anticoagulados não são anticoagulados, seja por receio do paciente, receio do médico, pegando aquele paciente muito idoso, paciente ativo, que faz tudo, que naquela conversa do consultório, antes de indicar a anticoagulação, a gente vai falar dos riscos, risco de queda, aqueles riscos do paciente, a família fala que o paciente está caindo toda hora, ele não se sustenta bem, enfim, por N motivos, né, os pacientes não são anticoagulados como deveriam, certo? Além disso, naqueles que têm a indicação de anticoagulação, muitos deles deixam de tomar o anticoagulante por outros motivos também, custo, aderência, tomam errado, de forma que a aderência estimada dos NOACs e da própria varfarina seja aí abaixo, né, de 60%, independente do Chades-Vasque, certo? Os efeitos adversos dos anticoagulantes, né, olhando essa foto aí, vocês imaginam o que pode acontecer se esse paciente estiver anticoagulado, né? E a gente aborda muito isso com a família antes de começar o anticoagulante, uma decisão compartilhada. A família tem que entender que não é uma medicação inócua, e se esse paciente cai, pode acontecer uma tragédia. Talvez já acontecesse se ele não estivesse anticoagulado, mas com certeza, estando anticoagulado plenamente, esse paciente pode ter realmente uma morte, né? O sangramento é coisa séria,
os pacientes que sangram morrem mais. Aqui vejam os pacientes que, em uso de anticoagulante, que tem algum tipo de sangramento, eles, se for um sangramento maior, vejam como a mortalidade, né? Aqui é a sobrevida. Então, a sobrevida cai drasticamente no primeiro momento, continua a cair a sobrevida depois aí de 1 ano, né? E a sobrevida também cai para os sangramentos menores, né? Esse em azul, que seriam sangramentos menores, e em verde o sangramento que seria clinicamente relevante, né? Perdeu hemoglobina, não gerou transfusão, mas teve um impacto ali clínico, mas que não é considerado um sangramento maior. E vejam, né, o hazard ratio aqui, né, o quanto que aumenta esse risco, né, de morte, né, para os pacientes que sangram. Para os pacientes que têm um sangramento maior, esse risco aumenta em 8 vezes, né, a chance dele morrer. Para aqueles que têm um sangramento que é clinicamente relevante, mas não é um sangramento maior, aumenta mais de 2 vezes. E para o paciente com sangramento, mesmo que seja um sangramento menor, né, pouca coisa, esse paciente vai aumentar aí em 50% o risco dele ter morte. Além disso, né, a eficácia dos anticoagulantes em prevenir eventos, né, aqui eu dei só um exemplo do estudo com a apixabana, né, com o Eliquis, estudo Averroes, era apixabana versus aspirina em pacientes com fibrilação atrial não valvar, que tinham um CHADIS-2, aqui não era CHADIS-VASC, um CHADIS-2 médio de 2, né, 2 a 3, aí, com risco estimado de AVC de 4% ao ano, pelo CHADIS-2. Esses pacientes, vejam só, quem usou a apixabana, né, teve uma incidência de AVC aqui, de AVC isquêmico, de 1,1%, certo? Quem usou aspirina teve uma incidência de AVC de 3%. E a incidência estimada pelo CHADIS, né, esses pacientes eram para ter tido, né, uma taxa de AVC de 4% ao ano, segundo o CHADIS deles. Mas eles tiveram 1,1% ao ano. Então, assim, de 4 a cada 100 pacientes, a gente passou para 1 a cada 100 pacientes, certo? Mas você veja que o anticoagulante, né, assim como as outras terapêuticas também, eles não previnem 100% dos eventos. Ainda vai existir uma população, seja 1%, seja 1,5% dos pacientes, né, que ainda vão ter eventos isquêmicos, AVC isquêmico. Então, assim, os anticoagulantes reduzem, sim, né, a chance de ter um evento isquêmico, e aqui reduziram mais de 60%, né, a chance de ter um evento isquêmico, mas ainda existem pacientes que vão desenvolver AVC isquêmico na vigência de anticoagulação, certo? E é aí que a gente começa a pensar, né, raciocinar, e o pessoal da cardiologia intervencionista é muito criativo, né, e desenvolve plugs vasculares e dispositivos Amplatz para fechar tudo que é buraco, fístula, apêndice, PCA, enfim, e desenvolveram também, né, próteses, né, dispositivos para a oclusão do apêndice atrial esquerdo, como vocês estão vendo esse dispositivo aqui. Ele é ancorado aqui no pescoço do apêndice e existe um disco que sela aqui o ósteo do apêndice, impedindo aqui a entrada de sangue e a saída de trombo, né, desse apêndice atrial. São inúmeros dispositivos percutâneos utilizados para o fechamento percutâneo do apêndice atrial esquerdo, sendo que temos 2, né, utilizados aqui no Brasil com mais frequência e mundialmente também. São os únicos 2 aprovados no FDA dos Estados Unidos. A Europa é bem mais permissiva e permite aí uma série de dispositivos, mas nos Estados Unidos o FDA só aprovou o Watchman e a prótese chamada Amulet, que é da Abbott. E é sobre esses 2 dispositivos que nós vamos concentrar aqui, falando sobre os principais estudos e evidência científica, para a gente tirar nossas próprias conclusões, né, desse procedimento. O Watchman é o dispositivo mais estudado mundialmente, certo? Tem diversos estudos. Esse é o Watchman, né? Essa parte aqui fica para o átrio e essa parte das âncoras fica dentro do apêndice. O programa clínico aí do Watchman, com mais de 9.000 pacientes em segmento, né, começou em 2007 com um estudo piloto de 66 pacientes,
só para entender o que podia acontecer de errado, né, no procedimento. E realmente, assim, de 66 pacientes, 5 pacientes tiveram complicações periprocedimento, ou seja, embolização do dispositivo, né, para o átrio, ele não ficou fixo no apêndice, tamponamento cardíaco, como eu falei para vocês, a região dentro do apêndice ela é muito fina, né, dentro daqueles músculos, aqueles emaranhados, o final daquilo ali é muito fino, é um tecido muito fino, e embolia gasosa quando não existe um preparo adequado do dispositivo, certo? O primeiro estudo randomizado foi o PROTECT-AF, né? É um estudo multicêntrico randomizado de não inferioridade. Ele comparou o dispositivo Watchman, né, de oclusão do apêndice atrial, com varfarina, né, para pacientes com FA não valvar e com CHADS maior ou igual a 1. Certo? Os desfechos primários tinham desfecho de eficácia, ou seja, de prevenir AVC, embolia sistêmica e morte cardiovascular, e desfecho de segurança, né, em prevenir sangramento e derrame pericárdico ou embolia do dispositivo, né, no periprocedimento. Curiosamente, o pessoal do Watchman, né, eles, em todos os estudos, eles utilizaram a varfarina no pós-operatório. Então, assim, a perspectiva deles era tirar a varfarina depois de 45 dias, mas esse paciente necessariamente precisava usar varfarina e aspirina durante 45 dias, era feito um eco transesofágico com 45 dias, se não tivesse nenhum trombo, se tivesse tudo bem, esse paciente suspendia a varfarina e iniciava uma dupla antiagregação por 6 meses, e aí então ele ficava com monoterapia com aspirina, né, para o resto da vida. Os desfechos, né, de eficácia foram favoráveis aqui, em verde, né, está o dispositivo, foram favoráveis para o dispositivo, mas os desfechos de segurança não foram tão favoráveis ao dispositivo, porque houveram casos de complicações perioperatórias. Era um dispositivo de primeira geração, e existia uma curva de aprendizado ainda muito pequena na época, mostrando aqui até um número maior de AVCs nos primeiros dias com o dispositivo, né, comparado com varfarina, justamente pelos AVCs perioperatórios, né. Foram 6 casos de AVC intraprocedimento, né, embolização do dispositivo 4 casos e 5% de derrame pericárdio. Então, assim, taxas de complicações muito altas, né, para esse tipo de dispositivo, né, inaceitáveis na época. Depois começaram registros para tentar entender, coletar dados adicionais, principalmente de segurança e eficácia, e ao longo dos casos as complicações iam reduzindo, né? Outro registro para pacientes com contraindicação ao anticoagulante, que foi esse ASAP Registry aqui em 2013. Esse sim não deixou varfarina no pós-operatório, ele deixou dupla antiagregação AS clopidogrel por 6 meses e depois AS ad eterno. Teve uma taxa muito baixa de AVC isquêmico, de 1,7% ao ano, comparáveis aos novos anticoagulantes, né, abaixo de 2% ao ano. Se você vir aqui, nesse registro, né, de pacientes com contraindicação à anticoagulação, a taxa esperada de AVC para esses pacientes, baseada no CHADS-2, era de mais de 7%. E com o dispositivo, né, essa taxa caiu para 1,7%, é uma redução aí de 77% na taxa de AVCs isquêmicos, com o dispositivo Watchman. Um segundo estudo aqui randomizado, o Prevail, alguns anos depois do PROTECT-AF, também randomizando Watchman versus varfarina e mostrando praticamente uma não inferioridade do dispositivo, né, relacionado à varfarina. Ainda persistem algumas complicações, mas com poucos casos, certo? A curva de aprendizado foi aumentando e as complicações periprocedimento foram diminuindo. E quando a gente faz um pool aqui, uma meta-análise dos 2 principais estudos randomizados, que é o PROTECT-AF em 2009 e o Prevail 8 anos atrás, a gente tem aqui uma não inferioridade, né, do Watchman comparado com a varfarina. A grande sacada do Watchman realmente prevenir AVC hemorrágico, né? A gente sabe que a varfarina está associada com uma incidência maior de AVC hemorrágico, mas
prevenindo outros tipos de sangramento também, né, a favor do Watchman, mas em mortalidade e em AVCs em geral, muito parecidos, né, tocam a linha da unidade, então foi considerado o Watchman não inferior à varfarina para prevenção de eventos cardioembólicos relacionados a FA não valvar, certo? O Watchman foi superior à varfarina na redução de AVCs incapacitantes, disabling aqui, incapacitantes, né, 63% de redução do Watchman comparado com a varfarina, e 72% de redução em sangramentos maiores, né, do Watchman comparado com a varfarina. Mesmo aqui, né, tendo aquela questão de quem fez o procedimento usou varfarina durante 45 dias. Mesmo com esse fator, as coisas favorecendo aí o Watchman. De modo que o dispositivo conseguiu, né, com que a grande maioria dos pacientes, acima de 90%, parasse de usar a varfarina, né, dentro aí após 45 dias, dentro do primeiro ano já. Talvez fosse o grande objetivo, né, desses pacientes com alto risco de sangramento, precisavam deixar o anticoagulante, né, fazia o procedimento com o Watchman e conseguia parar o anticoagulante após 45 dias. Registros mais recentes, o Evolution, né, não tão recentes, mas mais recentes que os outros, mostrando taxas muito baixas de AVC, né, de 1,1%, né, de AVC isquêmico para os pacientes que usaram o dispositivo Watchman, né, uma redução aqui de 83% no risco, quando comparado com o que seria esperado para o CHADS-2 desses pacientes, né, e também uma redução, né, na incidência de sangramento maior, né, quando comparado ao esperado pelo Hasbled do paciente, né, pela classificação de risco dele de sangramento, mostrando que com o Watchman, com esse dispositivo, você consegue tirar o anticoagulante a longo prazo, e a longo prazo você reduz sangramento e reduz eventos isquêmicos, né, cerebrais. Tá? Então a gente pode concluir que esse dispositivo Watchman, né, a oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo com a prótese Watchman, é não inferior à varfarina na prevenção de AVC isquêmico e de eventos embólicos sistêmicos. Tá? Com baixas taxas de complicações, vejam que as taxas começaram altas lá em 2009, era outro tipo de dispositivo, o dispositivo já evoluiu, já ficou com perfil menor, uma série de outras melhorias, e essas taxas vão caindo aqui para menos de 3%, né, nos últimos registros da vida real, né, um registro com mais de 1.000 pacientes. As taxas são baixas, né, e mais baixas ainda, né, com um novo dispositivo da Watchman chamado Watchman Flex, mostrando um safety endpoint aqui de 0,37%, então taxas muito baixas de complicações intraoperatórias, com um novo dispositivo que vai ser lançado oficialmente no Brasil na próxima segunda-feira. A gente pode concluir então também que atualmente, né, trata-se de um dispositivo seguro e com baixas taxas de complicações, abaixo de 2, 3%. O segundo dispositivo que eu queria trazer para vocês é o Amulet, que é um dispositivo mais implantado na Europa, né. Ele ganhou recentemente o FDA approval, né, para ser implantado nos Estados Unidos, então a gente não tem muitos estudos nos Estados Unidos, mas é um dispositivo diferente do Watchman, porque tem esse duplo disco, tá? O Watchman tem uma estrutura só, que oclui o apêndice, e aqui são 2 discos, um fica dentro do apêndice e o outro fica do lado de fora. E o trabalho que fez o Watchman ser aprovado pelo FDA foi esse Amulet-IDE, né, que é um trabalho que pegou pacientes com fibrilação atrial não valvar, e um CHA-DIS-VASc acima de 3, né, maior ou igual a 3. Esses pacientes foram randomizados para o Amulet ou para o Watchman, né? Já que o Watchman já tinha sido aprovado pelo FDA, eles aproveitaram para fazer 2 braços e ver como que o Amulet ia se sair, né, com relação ao Watchman. E o Amulet foi não inferior, né, taxas de eventos aqui, complicações do procedimento baixas e comparáveis com o Watchman, e taxas de AVC ou embolia sistêmica muito baixas e comparáveis com o Watchman também. Vejo que o Amulet performou melhor do que o Watchman, para o leak, né, ou seja, um jato residual que passa através do apêndice, né, naquele eco de 45 dias pós-procedimento. O Amulet, ele
não tinha jato nenhum em mais de 60% dos pacientes, ou era um jato menor do que 3 milímetros em 27%, enquanto o Watchman tinha jatos um pouquinho maiores, né, em alguns pacientes. E quando a gente vê aqui o sucesso do procedimento de 98%, trombo relacionado ao dispositivo é uma incidência muito baixa, ataque isquêmico transitório, AVC hemorrágico, né, taxas muito baixas e comparáveis ao Watchman. Então o Amulet foi aprovado, né, pelo FDA depois desse trabalho. E a grande vantagem aí talvez do Amulet é que ele já começou de uma forma diferente o regime antiplaquetário pós-procedimento. Então, se vocês observarem aqui, quem fechou o apêndice atrial esquerdo com Amulet já recebeu alta com dupla antiagregação, que é esse azul um pouco mais claro aqui, na grande maioria dos pacientes. Então, a orientação após Amulet é AS e clopidogrel, tá? Até 3 meses, né? 6 a 3 meses, aí a depender de cada paciente, e depois de 6 meses, monoterapia, né, com apenas um antiagregante plaquetário. Enquanto que no grupo Watchman, né, conforme recomendação, os pacientes ficavam com aspirina e varfarina durante 45 dias. Depois de 45 dias ficaram com dupla antiagregação até 6 meses, e depois de 6 meses com AS monoterapia. Então a vantagem do Amulet é que você pode, né, e tem evidência científica para fazer a AS clopidogrel desde o início. Então aquele paciente que você quer suspender o anticoagulante, você já consegue suspender desde o início, não colocar anticoagulante no pós-procedimento, certo? E manter com dupla antiagregação até um período de 3 a 6 meses, e depois monoterapia, um só antiagregante plaquetário, tá? Então o Amulet é tão eficaz quanto o Watchman na prevenção de AVC isquêmico e eventos embólicos sistêmicos, e seguindo aquela questão da curva de aprendizado, os primeiros casos, né, veja aqui, os primeiros 3 casos do implante da Amulet nos Estados Unidos tiveram complicações, né, uma incidência maior, mas a partir do número de casos aumentando, a taxa de complicações foi reduzindo bastante, de modo que também é um dispositivo seguro, com baixa incidência de complicações nos estudos mais recentes. Quando a gente compara os dois dispositivos, Amulet versus Watchman, né, e vejam esse estudo aqui do Circulation, com um estudo com N pequeno, né, 220 pacientes, mas muito idosos, com Charles-Vask aí médio de 4, com Hasbled médio de 3, foram randomizados para um ou outro dispositivo, mostrando que o Amulet foi melhor nessa questão do leak peridispositivo, ou seja, ele teve menos leak, menos vazamento, né, por dentro da prótese, por entre a prótese e o apêndice, do que o Watchman, porém, teve uma taxa um pouco maior de complicações periprocedimento, tá, do que o Watchman, veja, 9 versus 2,7%, e foram igualmente, né, nos desfechos clínicos, foram igualmente bons em reduzir AVC e embolia sistêmica, números parecidos. Então, os dois dispositivos são muito parecidos, alguns com algumas vantagens específicas e algumas desvantagens, mas são dois dispositivos muito bons e favoráveis, têm sido bastante implantados mundo afora e Brasil afora. A pergunta que precisa ser respondida, a gente falou muito de comparação com varfarina, né, nos primeiros trials aí, é se ele é equivalente ao NOAC, né? Então, para o meu paciente que tem um Charles-Vask de 5, 6, 4, 3, e eu indico a ele usar um Eliquis 2 vezes ao dia, eu preciso saber, esse paciente aqui meu, se eu indicasse um fechamento de apêndice atrial esquerdo, ele estaria igualmente protegido, sem o risco do sangramento do NOAC, ou ele está menos protegido? O que acontece? O NOAC, né, o fechamento do apêndice atrial esquerdo é equivalente ao NOAC na proteção e na segurança? Então essa pergunta precisa ser respondida, né? Esse trabalho aqui com 400 pacientes é um trabalho da República Tcheca, tá? Randomizado, pegou pacientes com FA com Charles-Vask alto e risco de sangramento alto e randomizaram para NOAC, principalmente Eliquis em mais de 95% dos casos, ou fechamento do apêndice atrial esquerdo com o dispositivo Amulet na maioria dos casos. Vejam aqui vocês,
que o Chades-Vasque médio desses pacientes era quase de 5, pacientes com alto risco cardioembólico, eventos cardioembólicos, e um Hasbled médio de 3, maior ou igual a 3, já é alto risco para sangramento, pacientes de difícil manejo, né? O Amulet foi em mais de 60% dos casos, o resto foi Watchman, e o esquema antitrombótico na alta, né, predominante era o dupla antiagregação plaquetária. Então, apenas a minoria dos pacientes usava NOAC no pós-procedimento ou varfarina no pós-procedimento. Endpoint primário, né, mostrou que o fechamento do apêndice atrial esquerdo, que está aqui em vermelho, foi não inferior ao NOAC, certo? Aqui em 30 meses, né, 2 anos e meio, né, para uma incidência cumulativa de AVC, ataque isquêmico transitório, embolia sistêmica, morte cardiovascular, sangramento ou complicações relacionadas ao procedimento. Então, foi um estudo com N pequeno, que o endpoint primário teve que englobar muitos fatores, mas que se você destrinchar o endpoint primário, realmente você quer reduzir tudo isso. Quando você pensa em ocluir o apêndice atrial esquerdo, você quer reduzir AVC, quer proteger o paciente contra AVC, AIT, embolia sistêmica, contra morte e também contra sangramento, né, e levando em consideração as complicações periprocedimento. Então, o endpoint primário aqui foi não inferior, mostrou não inferioridade, né, do fechamento do apêndice atrial esquerdo, seguido de dupla antiagregação plaquetária, né, ao NOAC, principalmente aqui Eliquis, em mais de 90% dos casos, né, tendo aqui algumas intercorrências periprocedimento em 2,6% dos pacientes, tá? De forma que a conclusão desse estudo, o PRAG 17, o nome do estudo, foi que a oclusão do apêndice atrial esquerdo foi não inferior aos NOACs, em especial a Apixaban, para o endpoint combinado de eventos embólicos, morte, sangramento e complicações periprocedimento. Outros estudos foram desenvolvidos também com a mesma finalidade. Esse foi um estudo não randomizado, um estudo observacional, que pegou mais de 1.000 pacientes, né, que tinham implantado a prótese Amulet, e pareou, né, com cerca de 1.000 pacientes também em uso de anticoagulante oral, e esses pacientes tinham mesmas características, né, foram pareados com propensity score matching aí, com as mesmas características, mostrando aqui uma evolução extremamente favorável ao procedimento de oclusão do apêndice atrial esquerdo aqui em vermelho, para o outcome, para o desfecho primário, né, inclusive para desfechos separados, como sangramento, mortalidade por todas as causas e mortalidade cardiovascular. É um estudo observacional, gerador de hipóteses, mas que dá força aí ao procedimento, né, para os pacientes que o necessitem, né. Existem estudos em andamento que vão trazer mais respostas e eu acho que vão mudar a classificação nas diretrizes, né, do procedimento de fechamento do apêndice atrial esquerdo, como esse estudo aqui, o Champion Trial, cujos resultados estão esperados para 2026, mas que vai randomizar aqui 3.000 pacientes para fechamento do apêndice versus NOAC, com follow-up de 5 anos, certo? E a gente vai ter mais respostas, né? Com o Amulet também vamos ter o Catalyst Trial, com mais de 2.500 pacientes também de alto risco, né, com Chades-Vasque alto, randomizados para Amulet e NOAC, follow-up de 5 anos. Também aí nos próximos anos vamos ver esse estudo, né, o que vai trazer para a gente desfecho. Estudo aí para Rodrigo de Castro, Option Trial, né, você ocluir o apêndice atrial esquerdo ou usar anticoagulação após ablação de FA, né. Então, assim, existe até, é questionável, né, se anticoagularia ou não um paciente após ablação de FA, né, mas a gente sabe das taxas de recorrência, enfim. Você pode ocluir o apêndice de repente, ao invés de usar anticoagulante, lembrando que para quem faz ablação de FA, você já está de cara para o gol ali, de cara para o apêndice atrial esquerdo no procedimento de ablação. Então essa oclusão seria no mesmo procedimento, você faria um procedimento combinado de ablação e oclusão, e talvez você livrasse esse paciente de alguns riscos no futuro. Então a gente vai ter respostas aqui em 2024, né, desse estudo randomizado. Estou acabando já para a gente discutir um pouco. Então temos algumas questões ainda a serem respondidas, né? Primeiramente, qual o regime medicamentoso no pós-procedimento?
Cada estudo trouxe um regime, varfarina, mais AS, DAPT, enfim. Na verdade, quando a gente vê aqui, ó, nos Estados Unidos, 32 mil pacientes, né, com uma oclusão do apêndice atrial esquerdo com a prótese Watchman, vejam que esses pacientes usavam no pós-operatório. AS e varfarina em 37%, né, de acordo com os guidelines, por 45 dias. Varfarina monoterapia, NOAC mais aspirina, NOAC puro, dupla antiagregação plaquetária, não usava nada, enfim, um cambalacho aí o que era usado, né, isso é o mundo real, tá? Então a gente ainda tem essa pergunta aí a ser respondida. Eu acho que esses trials vão dizer para a gente qual o regime que a gente tem que usar após o procedimento, qual o resultado a longo prazo do procedimento, né? Então a gente sabe que existem algumas coisas que podem acontecer após o implante desses dispositivos, né? E esse é um exemplo, é o Device Related Thrombus, que é o trombo relacionado ao dispositivo, né? Você tem aqui um trombo aderido, né, ao dispositivo, no caso aqui um amulet, né, um trombo aderido a amulet. Isso pode acontecer no pós-procedimento, certo? Se acontecer, é indicada a anticoagulação, então você termina tendo que anticoagular novamente esse paciente, né, e aí você vai aumentar o risco de sangramento dele, que era justamente o que você queria diminuir, né, com a oclusão do apêndice atrial esquerdo. E mostrando que se você resolve, né, esse trombo, né, depois da anticoagulação, esse paciente vai ter um desfecho melhor do que se você não resolve o trombo. Mas, mesmo assim, o melhor de tudo é não ter esse tipo de trombo, tá? O leak, que eu falei para vocês, né, que é o vazamento peridispositivo, ou seja, você coloca um dispositivo para fechar o apêndice atrial esquerdo, mas quando você vai olhar ali 45 dias depois no eco transesofágico, ele ainda não está totalmente fechado, ainda passa um pouquinho de sangue através do dispositivo, né, isso a gente chama de leak, né, de vazamento, e isso pode ocasionar AVC isquêmico, né, formação de trombo, enfim, a gente não quer que isso aconteça. Então a gente tem que monitorar esses pacientes para aparecimento de leak peridispositivo, tá? Que é um trabalho que saiu recentemente, fresquinho, aí no JACC, para pacientes, mais de 1.000 pacientes com implante de Watchman, que fizeram eco transesofágico com 45 dias e 1 ano, e nos pacientes que tiveram leak, né, um leak aí acima de 3 milímetros no eco de 1 ano, esses pacientes tinham uma maior incidência de AVC do que nos pacientes que não tinham esse leak. Então é uma coisa aí que a gente vai ter que, os dispositivos vão ter que evoluir, a técnica de implante também, né, para a gente não ter leak em nenhum paciente, tá? E o leak é associado a uma maior incidência de AVC, principalmente AVCs não incapacitantes, ou seja, AVCs pequenos, mas que não deixam de ser AVCs. E uma pergunta também relacionada a custo, né, custo-efetividade do procedimento comparado com a terapia padrão, né, seja essa varfarina, seja essa NOAC, né. Nós temos aqui uma perspectiva, se vocês olharem, né, o NOAC, ele é caro, vocês vejam aqui em verde, né, o paciente tomando um anticoagulante, um novo anticoagulante oral, uma rivaroxabana da vida, um xarelto, ele vai gastar bastante dinheiro ao longo da vida dele. O paciente tomando varfarina também vai gastar muito dinheiro ao longo da vida dele. O procedimento de oclusão do apêndice atrial, né, ele é um procedimento ali que começa, né, de um valor alto, mas depois ele estabiliza os gastos, porque você vai ficar com aspirina monoterapia a longo prazo. Então você vai economizar com medicações a longo prazo. Então esse estudo aqui mostrou que ele é sim custo efetivo comparado tanto com varfarina quanto com NOACs, tá? Eu não sei destrinchar estudos de custo-efetividade, eu apenas coloquei aqui para ilustrar, mas que já existem estudos feitos com isso, mostrando que talvez esse procedimento, uma vez só, você fazer o procedimento e livrar esse paciente do anticoagulante, você a longo prazo está economizando dinheiro dos convênios aí e do governo, tá certo? São essas as 3 principais questões a serem respondidas. Como mensagem final aqui, eu coloco aqui um resumo daqueles 2 casos do início, aquele homem de 90 anos com FA em anticoagulação, que apresentou sangramento digestivo maciço, foi o 2º episódio, queda da hemoglobina para menos de 6, e tem um risco muito elevado de eventos cardioembólicos, um Chades-Vasque de 6,
e um risco também muito elevado de sangramento, um Hasbled de 4. E aquele outro paciente de 76 anos, também com FA e anticoagulação, e que teve uma embolia sistêmica, com oclusão arterial aguda da artéria subclávia, né, com trombo no apêndice atrial esquerdo, mostrando que nem sempre o anticoagulante puramente vai reduzir a chance desse paciente ter um evento cardioembólico. Então, nesses tipos de paciente, eu acredito que a gente tem que considerar a oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo, mesmo as diretrizes mostrando, né, um nível de evidência que 2B, né, um nível de recomendação, né, classe de recomendação 2B, né, para a oclusão do apêndice atrial esquerdo, tanto na europeia aqui em cima, quanto na americana. Isso deve mudar nos próximos anos com os estudos vindouros. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado aí, pessoal. Vou parar de compartilhar aqui. Olá, Vitor. Parabéns pela apresentação, né? Como sempre, muito rica, didática, né? Você envolveu aí um tema assim muito complexo, atual, né? Que tem interesse muito grande para todo cardiologista clínico, né? Sem dúvida nenhuma. Antes de abrir aí, Gilson, Vitor, umas coisas interessantes. Eu diria assim que em termos de terminologia, né? Eu acho que NOC não cabe mais, que eles não são mais novos. Eu acho que DOC está mais apropriado para essas drogas novas, né? Logicamente que eu acho que o grande problema da fibrilação atrial, sem dúvida nenhuma, é você descobrir de onde é que vem o trombo. Porque você veja que é uma coisa curiosa, isso sempre me intrigou muito. Por exemplo, toda vez que você paciente com FA, que você vai atrás do trombo, você não vai encontrar trombo na maioria dos pacientes. O trombo já saiu. Supostamente é da auriculeta esquerda, por todas aquelas características que você mostrou, né? Isso, a gente já viu isso, o eptransofágico mostra, né? E você mostrou muito bem ali o wing type, tem um padrão em biruta de avião e assim por diante. Bem, logicamente se a gente tivesse uma segurança total de que o trombo sempre vem da auriculeta esquerda, você ocluiu, acabou o problema. Mas eu sempre tenho dúvida. E aí, eu não sei se eu queria ouvir sua opinião, se o tamanho do átrio esquerdo, levando a condição de estásia, você não transferiria, por exemplo, aquele trombo na prótese lá, não transferiria somente o local da possível formação do trombo. Era aqui na auriculeta esquerda, mas ele pode vir para outro lugar. E aí, repare bem, eu vou terminar ficando com a insegurança de ter que botar a prótese e não me livrar do danado do anticoagulante. Eu sempre cito uma frase, hoje de manhã na faculdade, estava vendo, viu, Zé Augusto, que eu vi uma mesa com o Dr. Braunaldi e todos os principais, os PIs desses estudos todos que testaram aí, o Aristóteles, Brillat e assim por diante. E ele começou dizendo assim, que ele estava por aqui quando surgiu a varfarina. E ele queria ainda continuar por aqui quando ela desaparecesse. Que apesar da excepcional redução do risco, né, em torno de 64%, vem todos os problemas ligados a usar a varfarina. Né? Por sorte nossa, no HU, nós temos um ambulatório de anticoagulação com Milena, porque é uma dor de cabeça para todo mundo. Hoje mesmo, já tem um paciente que a gente já estava planejando para isso. Então, a minha dúvida é essa, se, por exemplo, nesse processo de planejamento, porque se eu tenho certeza que o trombo vem de lá, e a prótese, teoricamente, não é trombogênica, né, a ponto assim, de você precisar de anticoagulação, é como você resolve nas outras próteses, de válvula aórtica, no próprio amplátia, que até dá tempo a epitelização e endotelização, você usa agregação plaquetária, né, e aí se livra do anticoagulante. Então, isso é a minha dúvida, entendeu? Estou falando especificamente no átrio esquerdo, não sei sua opinião, considerando a tríade de Virchow, etc., se tem um indivíduo com átrio esquerdo muito grande e desmodelado, se ele vai se beneficiar com esse procedimento, ou eu vou ficar sempre com ele em pé, que um dia ele vai fazer anticoagulação, e aí lá vem o custo de efetividade, vai de água abaixo. Eu vou meter prótese mais anticoagulante. Mas parabéns, como sempre, pela sua apresentação. Obrigado, doutor Souza.
Realmente assim, são pacientes fibriladores, né? Então, com átrios grandes, contraste espontâneo ali, grau 3, aquele átrio que a gente vê o sangue, né? A gente vê o sangue dentro do átrio parado. Mas realmente, pelos estudos, né? Quando a gente vai buscar... É a remora, né? Bem evidente, quem faz eco vê isso. Aquela fumaça lá dentro, né? Fumaça. Mas pelos estudos, realmente, acima de 90% das localizações foram dentro do apêndice e não dentro do átrio, certo? Eu acho que para aquelas trabeculações que eu mostrei, né, inicialmente, eu acho que a parede do átrio ela é um pouco mais lisa, né? E, enfim, o sangue ainda está em movimento, mas o apêndice, né, a depender ali da velocidade de esvaziamento, naquelas trabéculas, aquilo ali é um prato cheio, né, para formação de trombo. Então, todos os estudos com autópsia ecotransesofágica, quando se identificou o trombo, que foi na minoria dos casos, como você falou, né? A gente não identifica o trombo na maioria dos casos, quando a gente vai procurar, mas na minoria que identificou, mais de 90% das vezes estava dentro do apêndice. Quando a gente oclui o apêndice, a gente elimina o problema apêndice, a gente não está eliminando a fibrilação atrial. O contraste espontâneo pode continuar. E existe ali na face atrial agora um dispositivo ali de nitinol, né, e de metálico. E isso pode sim causar aquela trombose relacionada ao dispositivo que eu comentei, mas cuja incidência no segmento daí de 5 anos é em torno de 3,5% a 4%, certo? Então ainda é muito pequena a incidência de trombo, mesmo a gente pensando nessa fisiopatologia, a incidência de trombose do dispositivo é menor aí do que 5%. Perfeito. Zé Augusto. Então, parabéns aí, né, mais uma vez. Agora, transitando pela arritmia também, né? A cardiologia intervencionista na arritmia, isso é muito bom. Alexandre que se cuida, né, Zé Augusto? Isso aí. Eu lembro de uma paciente da universidade que ela era uma baixinha, magrinha, ou seja, mulher magrinha, idosa, altíssimo risco de sangramento, e fez um AVC, fez um AIT. Só que ela tinha varizes esofágicas já com antecedente, provavelmente, de sangramento. E eu, num processo de decisão compartilhada e de pavor, de medo, eu não anticoagulei essa paciente no primeiro momento, fiquei bomba relógio, como você colocou aí. Ela teve um segundo AVC. Dessa vez um pouco mais importante. A gente sentou com a gastro e fizemos ligadura preventiva. É o que a gente tinha para fazer. Ligou e a gente começou a anticoagular e ela vai bem, mas com a sequela. Ela ficou com a sequela, mas de fato ela tinha um histórico, era baixinha, tinha todos os memorativos para sangrar. Então, assim, o tema que você traz é extremamente importante, a gente precisa de uma solução para esses casos, né? Não tem dúvida que você trouxe uma potencial solução. Quando você mostrou os dados, eu ia fazer a pergunta, todas as perguntas que eu ia fazer, você já deu a resposta, então eu tenho é mais um comentário. Eu ia fazer da custo-efetividade, que para mim tem lógica, igual a energia solar. Você vai pegar uma pancada de dinheiro para botar na sua casa, mas a médio e longo prazo, todo mundo diz que vai valer a pena. Então, quando é que se paga o investimento que você fez? Eu acho que vai ser por aí. E a outra pergunta que eu ia fazer, depois até eu me lembro exatamente o que eu queria. Mas assim, o meu comentário é que na TAV a gente começou nos doentes inoperáveis, né? TAV, depois alto risco, baixo risco. Eu fico em dúvida se o alto risco, CHADES muito alto, sempre acompanha alto risco de sangramento. Se algum dia a gente vai se livrar de qualquer esquema, porque no alto risco de sangramento, a aspirina também é risco. No alto risco de sangramento, a aspirina mais clopidogrel, que seja, também é risco. A anticoagulação também. A gente talvez até tenha mais risco no duplo, na terapia dupla do que no anticoagulante hoje no DOAC. Então, assim, será que a gente está desenvolvendo... É só uma prospecção. Esse device, ele vem para substituir, de fato,
ele vem para atacar a população que tem alto risco de sangramento, ou se de fato é aquele jovem que você quer resolver o problema e de fato quer tirar a necessidade de manter ele usando. Eu fico pensando qual é a população que esse device vai servir. Eu tenho muita dúvida, como o Souza colocou. Você fica lá com um device dentro do átrio, fica um leakzinho, aquilo vai se organizando. Mas é claro, você já colocou que os trabalhos vão surgir e a gente vai encontrar o nicho dele. O fato é que eu acredito, você vendeu muito bem o peixe, eu acredito no device, eu acho que o device está aí para a gente encontrar a indicação real dele, né? Quais são as indicações reais dele. Então, era isso que eu queria colocar, né? Então, parabéns aí. Obrigado, Guto. Os pesquisadores realmente investiram, né, todos os estudos no sentido desses 2 casos clínicos que eu coloquei. Então, é alto risco de sangramento com alto risco de evento cardioembólico e no paciente que tem evento mesmo na vigência de anticoagulação, né? Que na minha época de INCOR, né, o pessoal acrescentava aspirina, né? O cara estava tomando Marevan, a prótese lá, né? E faz isso na prática aqui, né? Então, você acrescentava aspirina, era Marevan, você jogava o INR lá para cima e acrescentava aspirina e seja o que Deus quiser. Agora, talvez a gente tenha um arsenal aí a mais, né, para reduzir esse risco aí embólico. Não, essa que você, só para não esquecer, essa sem dúvida, essa do indivíduo que você quer reduzir o risco residual do indivíduo que ainda faz, essa é fantástica. Eu lembrei a pergunta você respondeu me surpreendeu de fato, 2B, talvez não seja mais 2B, é isso que eu ia comentar naquela hora, você já deu... Dá para 2A em casos ultra selecionados aí, né? É isso. Mas, assim, o fato é que em todos os estudos com fechamento de apêndice, ele demonstrou redução de eventos, tanto de sangramento como de isquemia, né? Eventos isquêmicos. Então, ele é eficaz. Sem dúvida, é um procedimento eficaz, certo? Resta saber, a gente também tem uma pílula eficaz, né? A gente tem que saber quem é que não vai tomar o comprimido e vai para fechar o apêndice, e quem é que vai tomar o comprimido e vai ficar confortável com o comprimido, né, com riscos mais baixos de ter eventos, né? Então, acho que isso é que vai mudar. Existem inúmeros pacientes, né, isso perguntando aí para quem tem muita experiência com fechamento de apêndice, eu perguntei, o que vocês usam no pós-procedimento? Eles falaram, o que der. O que der para usar. Às vezes não dá para usar nada, às vezes o paciente está tendo sangramento ainda e está... O que der e o tempo que der, né? E o tempo que der. Você tenta reintroduzir alguma coisa, nem que seja uma dupla antiagregação, o cara sangra, muda só para aspirina, o cara tem uma úlcera, não vai dar. Enfim, às vezes não usa nada. E a gente não sabe o que vai acontecer também com esse paciente que não usa nada. Não foi testado, né? Mas se der para usar, talvez a evidência seja a favor de dupla antiagregação por 6 meses, como tudo em hemodinâmica, achismo total, não tem racional nenhum para isso, né? O racional é a epitelização, mas isso epiteliza mais rápido do que isso, então assim, não tem, tudo em hemodinâmica começa com a esclopidograma por 6 meses, depois eles vão baixando, tendo segurança e vendo o que acontece. A verdade é aquilo que o Zé Augusto falou, eu discuti hoje no ambulatório com um caso real, é assim, sempre, se você for perguntar ao paciente, isso os estudos mostram, ele vai ter muito mais medo de ter AVC do que sangrar. Se você for ver o lado nosso, o risco é de causar sangramento, né? Isso é bem nítido, né? Porque está o paciente lá que não tem nada. Você dá o raio do remédio e veja bem, ó, como ele hoje falou, a aspirina, poxa, já tem tanto paciente aí com sangramento muito grave com a aspirina. Então, quer dizer, a iatrogenia, né? E é só a gente parar aí para pensar. Olha, lembre bem, viu? Como era todo homem e mulher a cada 4, né? De 1 até o final da vida vai fazer FA, né? Então, assim, provavelmente, muitos de nós aqui que estamos nessa reunião vão fazer FA. Então, esse é um assunto que interessa a todo mundo. E outra coisa, e tem muitos aspectos que vocês devem passar aí, por isso, por exemplo, eu estou um paciente, agora eu atendi ontem, e que assim, ele fez FA documentado, isso há um ano atrás,
Nunca mais, ele preenchia todos os critérios, entrei com anticoagulação, esse camarada nunca mais fez episódio de FA, nunca, já tem vários Holtz elétricos e assim por diante, está tendo evidência de sangramento, sangra ali, sangra acolá, e aí, suspendo ou não suspendo? Porque eu já vi a cobra, né? E aí agora, deixo ela solta, bem, tenho segurança de que ele não vai ter mais, é um negócio complicado, né? esse aspecto, né? Complexo. Esses casos vão aparecer muito mais, né, no nosso dia a dia. Muito mais. Olha, você vê aquela história, isso que você mostrou, você botou que era 12 milhões, né, em 1950. Eu vi de Brown Alto que era 16 milhões, só nos Estados Unidos isso aí, né? Você comparando com o Brasil, vai também na mesma toada, porque, né? Eu vou estar sem o som. No Brasil vai chegar por quanto o dispositivo? Estou dizendo preço dispositivo. Professores. Já chegou, na verdade, né? Vai estar quanto, você sabe? Eu não sei não sei dizer não, mas se eu fosse para chutar, chutaria entre 30 e 40 mil. Ah, é? Eu pensei que era até mais caro. Pensei que era mais também. Pensei que era igual a CDI. Essas... $20 mil pelo aquele estudo que você mostrou, né? Não, mas não chega a isso não. É isso, eles não convertem dessa maneira não, Alguém perguntou aí quem foi? Foi eu, professor Souza. Tudo bem, Fernando? Fernando. Tudo bem. Vitão, todas as suas aulas foram top até agora, mas você parece que está aprimorando ainda mais, que está sendo uma melhor do que a outra. Essa conseguiu ser melhor ainda do que a anterior, pessoalmente falando. O que eu ia colocar é que eu fiz uma revisão recente, falando da questão de sangramento e tal, que eu fui fazer uma publicação para um pessoal, uns colegas do Dante. Aí fiz uma revisão sobre retorno de sangramento, ou retorno de anticoagulação após sangramento maior, especificamente sangramento maior. Não estou nem falando de sangramento intermediário nem baixo, ou seja, situações críticas mesmo. E me chamou a atenção. Primeiro, não existe ensaio, né, para esses comparativos, né, se retorna ou se não retorna, e quanto mais ensaio batendo martelo para o momento de retornar. Não tem. Mas o que me chamou a atenção é a quantidade de evidências que favorecem, independente, cada uma, são sempre observacionais, o retorno do anticoagulante. O retorno. A gente tem muito medo do sangramento, depois que o paciente sangra, de retornar, mas inclusive em alguns observacionais recentes, agora de 2022, eu peguei um norueguês bem grande, com mais de 4 mil pacientes, eles até falam em termos assim, o plano padrão é sempre voltar. Se você tiver alguma coisa que contraindique o plano padrão, que você vai avaliar, individualizar, que é sempre um paciente tenso, né, crítico, você vai estar sempre individualizando, você pode sair do plano padrão, mas o plano padrão vai ser sempre de voltar. Isso populações também que sangraram, mas eram populações todas de alto risco de evento isquêmico, né? FAs altas, FAs de prótese, enfim, alto risco de evento cardioembólico. Me chamou a atenção porque na prática, eu acho que, como o professor Souza colocou, a gente tem um medo gigantesco de voltar depois de um evento hemorrágico. A gente não tem nenhuma indicação em guideline nenhum sobre essa população, e quanto menos do momento. Mas se você vai para esses observacionais, eles trazem pelo menos, como eu coloquei no documento, eles trazem pelo menos duas evidências. Os dias e semanas que são praticamente contraindicação absoluta, depois tem um intervalo de zona cinzenta, e depois tem um intervalo onde o retorno é extremamente seguro, do ponto de vista de novo evento hemorrágico, sabe? Obviamente a danada da zona cinzenta não é tão pequena, né? O que não facilita tanto, mas no final das contas era para pontuar que do ponto de vista de, a gente falando sobre proteger de sangramento e tal, o retorno para sangramento maior, a priori, pelos grandes observacionais, vai ser sempre o planejamento padrão. Você vai ter que encontrar alguma justificativa muito, muito óbvia para você não retornar, aparentemente. Fernando, eu li sobre isso também, né? Inclusive para AVC hemorrágico até, né? Você a orientação... Exatamente. AVC hemorrágico, TCE com hemorragia, eu coloquei justamente sangramentos de trato gastrointestinal, geniturinário e respiratórios maiores. Para essa população. Difícil é você falar para o paciente, esse remédio sangrou sua cabeça e você vai tomar de novo. Isso aqui é difícil, botar na cabeça do paciente. Em especial, né, que os DOACs
não tem antídoto, aqui em Aracaju pelo menos, né? A gente não tem o antídoto aqui do Apixaban, da Bigatrana, né, enfim, a gente não tem isso disponível. Então, se sangrar aqui, a gente não tem o que fazer, é rezar mesmo, não tem o que fazer. Diferente da varfarina, que você ainda tem a vitamina K, né, que você pode administrar ali, enfim. Nessa mesma linha, primeiro, parabenizar Fernando, que é o mago das revisões, né? Ele é imbatível nesse negócio, né? Então, o artigo que ele não encontrar está muito escondido. E nessa história, ainda me lembro, né, eu sempre brinco até que a vantagem de cabelo branco é só contar a história, né? Já vi esse caso. Eu imagino que eu tive uma paciente com fibrilação atrial, que ela fez anticoagulada, naquela época era no tempo da varfarina, e ela fez um sangramento ocular. E vai lá para o oftalmologista, e o camarada pega e manda dizer para mim assim: você tem que suspender, disse para a paciente, né? Suspender esse remédio que está causando, vai perder a visão. E aí você imagina, depois eu convencer a paciente que ela tem que ficar anticoagulada, né? Esse é um processo complexo. E você veja que ironia. Ela voltou para anticoagulante, era varfarina. Era uma senhora de idade. Voltou para o anticoagulante. Depois ela fez AVC embólico com varfarina na faixa. Entendeu? E veja que coisa. Isquêmico, AVC isquêmico, constatado, etc., que se transformou em hemorrágico. Você sabe que isso é possível, amolecer. Sim. Veja que complicação. E ela terminou evoluindo para o êxito fatal. Então, são problemas, né? Você veja que coisa. Ela sangrou por causa do uso do anticoagulante. Eu convenci ela, a família e todo mundo a voltar para o anticoagulante. Depois ela faz um AVC na vigência do anticoagulante. Transformação. E transforma. Então, são problemas, e você mostrou uma perspectiva aí, sem dúvida nenhuma, que é muito interessante. Ô, Vitor, eu acho que a gente aqui, se pudesse, né, essa reunião ia 2 horas, um tema interessante, um palestrante, como disse aí o Fernando, muito bom e muito preparado, então sempre uma fonte de aprendizado grande para nós todos aqui. Terça-feira é um dia de sempre aprender alguma coisa, sem dúvida nenhuma. Mas vamos encerrar, né? Porque já temos outros compromissos hoje em dia. E eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? E sem dúvida nenhuma, por fé em Deus, na próxima semana, no mesmo horário, estaremos em mais uma reunião magra do Hospital São Lucas. Vitor, mais uma vez, obrigado aí pela sua apresentação, sempre brilhante. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite aí para todo mundo. Tchau, tchau.